Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre O Professor, de Charlotte Brontë. Chegou a hora de falar sobre o último romance publicado das Irmãs Brontë. Já tem vídeo aqui no canal sobre todos os livros. Lemos então os 4 da Charlotte Brontë, concluindo com O Professor, os 2 da Anne Brontë e um da Emily Brontë. A playlist completa tá aqui nos cards em cima e o link tá aqui embaixo também no box de informações. E foi realmente incrível ter concluído o ano de 2021, tendo lido todos os livros das Irmãs Brontë, esses livros incríveis, grandes clássicos dessas irmãs extraordinárias. Ainda vai ter vídeo no canal com um apanhado geral, conversando por cima sobre esses livros, sem spoilers, tá? Então podem aguardar este vídeo. Vou falar um pouco sobre as irmãs, quais são os meus livros favoritos, talvez até um ranking entre o favorito e o menos favorito. Mas esse vídeo só vai sair depois que eu terminar também de ler a biografia da Charlotte Brontë, escrita pela sua amiga Elizabeth Gaskell, que está prevista no meu cronograma para a leitura de fevereiro. Então, depois da biografia, eu faço esse apanhado geral do projeto das Irmãs Brontë, espero que vocês gostem, e desde já agradeço pela companhia ao longo de todo 2021 neste projeto incrível, foi realmente um grande prazer. Então vamos lá, gente, o último livro publicado das Irmãs Brontë, neste caso Charlotte Brontë, originalmente saiu em 1957, mas, como muitos de vocês sabem, esse aqui é o primeiro de todos, foi o primeiro que a Charlotte escreveu, antes mesmo de Jane Eyre. Ela tentou publicar esse livro algumas vezes, mas ele foi rejeitado. Logo lá no começo, depois ela escreveu Jane Eyre, que foi imediatamente aceito e fez um grande, estrondoso sucesso. Ainda tentou publicar novamente esse aqui depois de Shirley. Tem inclusive nessa edição aqui da Pedra Azul um prefácio escrito pela Charlotte Brontë quando ela achou que o livro finalmente seria publicado após Shirley. Então ela escreveu um rápido prefácio. Porém não foi. Então ela pegou o material que ela tinha trabalhado aqui e escreveu Villette. E claro, realmente você percebe na hora, durante a leitura deste livro, que ele é muito similar ao livro Villette. Tanto O Professor quanto o Villette são livros extremamente autobiográficos. Eu já tinha mencionado isso no vídeo de Villette, como naquele livro a Charlotte coloca muito do ambiente que ela viveu em Bruxelas, na Bélgica, e também usa personagens inspirados em pessoas reais. Aqui, novamente, ela faz isso, novamente, ou melhor dizendo, na primeira vez, né, porque esse veio antes. Então, quando esse aqui não foi publicado, ela pegou o material desse livro e escreveu a história de Villette, que é uma história muito mais aprofundada, né, afinal de contas é um livro bem extenso, bem longo, e O Professor é o menor de todos da Charlotte, creio eu. Esse aqui é muito rapidinho de ler, né, tem essa agilidade na leitura. E ele é o único livro de todos das Irmãs Brontë dos romances que é protagonizado por um homem. Sim, é em primeira pessoa, como a gente está acostumado, com exceção de Shirley, porém protagonizado por um homem, o que já o destaca de outros livros, né? A gente está acostumado com mulheres inclusive muito fortes, que vão além dos preceitos e normas de sua época, né? Que enxergam à frente. Então são livros com essa pegada muito feminista, e é uma coisa que a gente até pode ver um pouco aqui em rápidas passagens, mas realmente é que a gente tem um protagonista homem, então a gente está sempre ali na cabeça dele. Essa questão feminista eu vou mencionar um pouco mais à frente no vídeo, e eu não sei se eu mencionei aqui, mas o vídeo tem spoilers, tá, gente? Todos os vídeos do projeto das Irmãs Brontë tem spoilers. Eu não mencionei spoiler nenhum ainda, então aqui fica o aviso. E estamos sempre na cabeça do William Crimsworth, que pra mim não foi lá essas coisas, porque eu já vou adiantar de antemão que eu não curti muito esse personagem, então já fica aqui o aviso. E aí, em contrapartida em Villette, né, é impossível falar de um livro sem falar do outro, a gente tem a Lucy Snow, que foi uma personagem que eu amei. Os dois seguem um caminho muito parecido. Os dois são personagens que ficam ali sem perspectivas, sem dinheiro, desamparados ali na Inglaterra, e eles seguem este caminho entre a Inglaterra e o continente, e ambos vão para Bruxelas. Aqui nós temos de fato Bruxelas. Em Villette a gente tem Villette, que na verdade é um local inspirado em Bruxelas, porque a Charlotte Brontë de fato foi para Bruxelas, estudou nessa escola, se apaixonou por um professor que era um homem casado com a diretora do colégio. Ela teve essa desilusão amorosa e isso inspirou personagens tanto de Villette quanto do professor, o professor título do livro. Então nós temos protagonistas nesses dois livros, Villette e o Professor, que seguem o mesmo caminho. E o ambiente, gente, é praticamente o mesmo. Eu senti em Um Professor, de certa forma, que eu estava retornando ao ambiente de Villette, porque é aquele internato, colégio de garotas e garotos que ficam um ao lado do outro, então você percebe a ambientação exatamente igual. Você percebe o ambiente, o local,
a escola, tudo exatamente igual. É como se realmente nós estivéssemos voltando ali ao que nós conhecemos em Villette. De certa forma, na verdade, seria voltando em Villette, porque o professor veio antes, mas vocês entenderam. E assim, eu gostei dessa ambientação que, mais uma vez, eu já adorei tanto em Villette. Eu acho que grande parte também do mérito deste livro, além dele ter sido o primeiro de todos, então a primeira experiência literária de romance da Charlotte Brontë, que tornou-se uma grande escritora mundialmente conhecida, imortalizada na literatura, então isso já é um mérito por si só. Também de ver esses primeiros passos, de pegar aqui as várias referências autobiográficas. Então é um livro que tem os seus méritos. Mas pra mim, eu acho que eu já adiantei até um pouco lá nos stories, lá pelo Instagram, ele foi o meu menos preferido. Pra mim foi um livro apenas legal. Os outros livros das Irmãs Brontë eu realmente considero obras-primas, com exceção talvez um pouquinho de Agnes Grey, que eu não acho que tá no mesmo nível dos outros. A Senhora de Whitefield Hall, Morro dos Ventos Vivantes, Jane Eyre, Shirley, Villette, são todos obras-primas, são livros incríveis, sensacionais, 5 estrelas, são grandes socos da literatura, realmente são livros preciosos, são leituras sensacionais. Então a experiência que eu tive com esses livros não foi a mesma que eu tive com o professor. Pra mim, professor é um livro ok, um livro 3 estrelas. Eu sei que eu mencionei o Agnes Grey, eu ainda considero o Agnes Grey melhor do que esse aqui, tá? Eu acho que o Agnes Grey tá em outro patamar. Meio que eu já posso adicionar pra vocês que em ordem de preferência de todos os livros das Irmãs Brontë, este aqui está em último lugar. Então vamos começar a falar sobre o professor de fato, sobre o livro, o caminho do livro. Já apresentei um pouco do personagem, que é este homem criado ali por uma família aristocrata, só que ele corta os laços, essa família nunca gostou muito de sua mãe ter casado com o pai, que era comerciante, então ele corta os laços e tenta se lançar nesse ambiente de comércio, que a gente até vê um pouco em Shirley. Ao reencontrar o seu irmão mais velho anos depois, ele percebe que esse irmão é uma pessoa detestável. Ele ainda tenta ali trabalhar um pouco com ele, mas na verdade o William não tem muita vocação para trabalhar com o comércio, né, com ali o mercado. E a vocação de fato dele é para ser professor, então ele acaba trilhando este caminho que o leva até Bruxelas e torna-se professor numa escola de garotos, posteriormente também na escola de garotas. E eu primeiro preciso dizer pra vocês que, assim, eu não curti muito o personagem do William. É interessante vê-lo como um homem de seu tempo, especialmente interessante ver um homem que a Charlotte Brontë foi apaixonada, né? Não que tenha sido o personagem, mas é inspirado no homem em que ela foi apaixonada. E eu já não gostei muito da personificação deste homem em Villette, né? Então, assim, é um personagem fruto do seu tempo, tem ali certos preconceitos, até uma forma meio dura, né, de se expressar. É impossível, claro, retirar o pensamento masculino do século XIX, então é natural que esteja aqui. E interessante que esteja, afinal de contas, é um livro fruto do seu tempo. Mas ao ver mulheres como protagonistas nessas histórias das Irmãs Brontë, a gente tem personagens que vão contra as convenções, a gente tem personagens que querem fazer mais do que são permitidas pelas amarras sociais de seu período. E aqui a gente tem um homem que pra mim já não havia sido grandes coisas lá no Villette, e temos novamente ele aqui de fato como um protagonista, sabe? Eu ainda consegui gostar mais da personificação desse personagem em Villette, porque eu encontrei mais personalidade ali, que foi de acordo com a história, do que no professor. Então é óbvio que já de partida, assim, não foi um livro pra mim tão uau como os outros, porque eu não curti muito a personalidade do personagem principal. Não é um personagem que eu consegui gostar, é um personagem que eu apenas estava ali acompanhando. Temos aqui de partida a relação dele com a diretora, que é a Zoraide aqui, né, na história, se eu não me engano. Zoraide Ruther, que mais uma vez é um paralelo lá com a Madame Beck. E, novamente, eu gostei mais lá da Madame Beck do que da Zoraide aqui. E que são pessoas inspiradas numa diretora da vida real, né, na história da Charlotte Brontë, que tinha, inclusive, uma relação com um professor. Então elas não são exatamente... São personagens desses dois livros que não são exatamente passadas de uma forma positiva, né? A gente não se afeiçoa nem gosta muito delas, muito pelo contrário. A personagem aqui, ela acaba sendo, de certa forma, detestável, uma grande hipócrita, falsidade extrema. E aí entra a personagem que eu realmente adorei no livro, que é a Frances Henry. Frances Henry? Eu vou chamar ela assim, tá? Não sei a pronúncia muito bem. Que é esta aluna barra, de certa forma, professora na escola, e que realmente é a personagem mais legal do livro todo. Eu fico imaginando, claro que se o livro fosse pelo ponto de vista dela seria muito melhor,
Porém, a gente meio que tem isso, porque a gente tem Lucy Snow em Villette. Então é uma personagem muito determinada, é uma mulher que procura aprender, que busca conhecimento, busca o seu próprio sustento, que faz questão disso, né, dessa independência, de ter a sua individualidade, de ter ali o seu trabalho, seu esforço dedicado a algo em que ela está fazendo. Uma mulher que passa por provações, mas que tá ali com sua integridade, com sua sinceridade. Então ela reflete muitas personagens da Charlotte Brontë. Ela reflete muito das protagonistas da Charlotte Brontë em vários momentos aqui. Ela passa rápido pela história, ela não aparece tanto, ela demora até um pouco a aparecer, e quando aparece a gente sempre a vê pelo ponto de vista do professor durante suas interações, mas já é o suficiente para ter um vislumbre dessa personagem, para perceber como ela é uma personagem similar às grandes protagonistas da Charlotte Brontë, porém aqui pouco trabalhada. E isso me lembra que esse livro é tão similar em vários sentidos, né, que entra até aquela questão dos católicos versus protestantes. Então a protagonista aqui, mais uma vez, se inclina para o lado dos protestantes. Ela é estrangeira, mas é claro que a Charlotte ia colocar também metade inglesa, porque existe aquela briga, até aquele preconceito entre franceses, entre ingleses. Isso está presente basicamente em todos os livros, né? A gente percebe isso até lá desde Jane Eyre, muito presente em Villette e aqui mais uma vez. Então, os estrangeiros aqui, quando eu me refiro a estrangeiros não ingleses, são colocados, né, descritos de uma forma pejorativa muitas vezes. A personalidade de várias dessas pessoas são depreciadas, mostradas como características puramente de seu país, sabe? Como se as pessoas da Bélgica, as pessoas ali da França, tivessem características próprias já ruins. Então é possível ver muito do preconceito da visão dos ingleses para os franceses, e claro que isso acontecia, né, em via de mão dupla. Havia muito disso, até hoje tem essa briguinha entre franceses e ingleses, então que dirá nesse período, né? A gente vê muito isso no livro. Então claro que a protagonista, por mais que ela fosse estrangeira, né, ela é meio suíça, a Charlotte coloca ela como inglesa para ela ter essas características da mãe originalmente inglesa, que a salvam aqui, de certa forma, dos desvios de caráter dos estrangeiros na história, o fato dela ser inglesa. É basicamente isso, viu, gente? Então é óbvio que existe aqui esse tipo de preconceito, é algo que a gente vê muito em Villette, que a gente mais uma vez vê aqui. Então, pra mim, na verdade, O Professor foi um livro que serve como um manuscrito meio cru de Villette. Villette, pra mim, é esse livro aqui melhorado ao extremo, basicamente. É eu pegar esse livro, pegar o material trabalhado nesse livro e melhorar em todos os sentidos ali em Villette. Com uma grande personagem, com um desenvolvimento muito mais aprofundado em todas as suas questões. Pra mim fica apenas como um bom livro para conhecer o início de tudo, da Charlotte Brontë. Então tem aqui sua história, é um livro mais feliz, assim, tem um livro mais leve, digamos, eu acho. Podemos encarar como um livro mais leve, até porque, gente, parando pra pensar nessa questão do livro mais leve, é até triste, porque esse é o primeiro de todos. E a gente tem o último de todos como um livro muito mais pessimista, né? Um livro muito mais cru e duro, como a vida é dura, especialmente depois da Charlotte Brontë já ter perdido tanta gente, já ter perdido seus irmãos, todos eles já haviam morrido. Então é um livro muito mais duro, eu acho que com uma visão de mundo mais dura mesmo, mais crua. Então, não vou até nem mencionar muita coisa, né? Porque eu acho que às vezes você vê o vídeo do professor sem ter lido o Villette. Então, esse fica aí como um contraste de uma história mais rápida e mais leve, digamos, quando comparado a Villette, com um personagem muito legal, que é a Frances, só que ela passa muito rapidinho pela história. Mas é digno de nota, né, o fato da Charlotte ter colocado aqui que mesmo quando ela teve o seu final feliz, né, casou com o seu professor, eu falei que tinha spoiler, algo muito comum naquele período, a mulher não trabalhar e o marido sustentá-la. Na verdade, o fato dela trabalhar é que não era comum. E a Frances trabalhava, então quando eles se casam, o marido oferece, não, você não precisa mais trabalhar, você já teve uma vida muito dura, agora você pode simplesmente descansar e eu vou prover o seu sustento. Mas ela rejeita, então isso realmente é algo incrível na história, o fato dela rejeitar simplesmente ficar em casa e ser sustentada pelo marido numa época em que as mulheres sequer trabalhavam, né? Ela mantém a sua individualidade, ela mantém ali o seu esforço em algo que ela quer fazer, no fruto do seu trabalho, ela quer ganhar o seu próprio dinheiro. Então, entra aí a questão das personagens fortes e incríveis das Irmãs Brontë, que está presente em tantos e tantos livros, mas uma boa forma de terminar o projeto, gente. Eu gostaria de ter deixado isso aqui por último, de ter sido minha última experiência depois de tantos grandiosos livros, e realmente foi incrível concluir
toda a obra das Irmãs Brontë, no quesito romances, claro, né? Existem poemas, tem aí alguns trabalhos nesse sentido, mas todos os romances das Irmãs Brontë devidamente concluídos no projeto em 2021. E agora eu vou partir para ler em fevereiro a biografia da Charlotte Brontë pela sua grande amiga Elizabeth Gaskell. Com certeza será uma leitura muito esclarecedora, especialmente agora que eu já conheço todas as histórias, né? Tudo que as irmãs criaram no quesito literário. Quero muito saber o que vocês acharam do livro. Conta aqui embaixo como foi sua experiência. Essa é realmente a melhor parte, gente, trocar essa ideia com vocês. Então tô muito curiosa para saber o que você achou do livro, professor. Finalizando então todos os romances do projeto das Irmãs Brontë. Todos os links vão estar aqui embaixo, playlist, link para compra. Essa edição que eu tenho em mãos é exclusiva do Clube de Leitores Pedra Azul, mas o livro está disponível na Amazon na edição da Princípios, que, por sinal, eu li boa parte do livro, a maior parte do livro eu li pela edição da Princípios, porque eu li em e-book. Só conseguia parar para ler quando eu ia dormir, né, quando eu me deitava para dormir, e aí eu precisava ler em e-book, eu não ia conseguir ler na edição física. Então eu comecei a ler por essa edição, mas a maior parte do livro eu terminei na edição da Princípios em e-book mesmo. O link vai estar aqui embaixo, gente, caso você queira adquirir para comprar o primeiro livro escrito pela Charlotte Brontë. E é isso, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão e podem aguardar o vídeo sobre a biografia da Charlotte Brontë para o mês de fevereiro, por volta ali da metade para o final do mês. Beijo enorme a todos e até a próxima!